E aí, galera, salve, salve, salve. Mais uma aula, gente. Vamos subir mais uma aula agora, agitar um pouco a vida de vocês, colocar os neurônios para funcionar, estudando mais um pouco de história, tá bom? O que o professor Fábio vai fazer hoje? Eu vou fazer um apanhado dos Estados Unidos em 3 momentos, porque é um assunto muito pertinente que é realmente muito cobrado. Essa cobrança a respeito da história dos Estados Unidos é recorrente para nós aqui no Brasil. Então eu vou pegar nessa aula e vou fazer uma junção dos Estados Unidos, formação, independência e século XIX em 2 pontos, na corrida para o oeste e na Guerra de Secessão. Até vou dar uma entrada ousada no imperialismo estadunidense, com as doutrinas e as estratégias para que se conquistasse a hegemonia que eles detêm hoje, beleza? Juntos comigo, tá bom? Espero que você esteja bem aí na sua casa, assistindo essa aula. Vamos para mais uma viagem na história com o professor Fábio Costa, tá bom? Hoje tema Estados Unidos, visão geral, formação, independência e século XIX. Quando se fala de Estados Unidos, gente, primeira coisa, a matriz de colonização inglesa. E aí nós lembramos o nome de um rei, o rei Jaime I ou James I, dinastia Stuart, comecinho do século XVII, dos anos 1600. Ele estava encontrando problemas muito graves dentro da Inglaterra no que diz respeito a excedente populacional e conflitos religiosos. Ou seja, havia muita gente e esse pessoal não tinha onde sobreviver, onde plantar, de onde tirar a sua subsistência. E também uma camada religiosamente minoritária, que eram os puritanos. Esses caras eram perseguidos, ora por católicos, ora por anglicanos, e eles não tinham espaço para cultuar a sua religião dentro da Inglaterra. Então o rei Jaime I começou a enviar levas emigracionais para a América do Norte, para as colônias, para as terras que pertenciam à Inglaterra. Isso se tornou um bom negócio, inclusive para o rei, porque ele criou 2 companhias de emigração, companhias de Plymouth e Londres, que enviavam pessoas para a América mediante um pagamento posterior dessas pessoas. Detalhe: aqui para a América vieram ingleses, pobres e ricos. Muito cuidado quando se fala puritano, gente. Puritano é calvinista inglês e calvinista é burguês. Calvinista inglês era puritano. Então esses burgueses enriquecidos, esses comerciantes, eles vieram para cá com muita grana, vieram para a América trazendo muito dinheiro e eles vão começar a colonização do lado norte das 13 colônias. Portanto, o envio de imigrantes para a América do Norte por parte do Jaime I representou também uma evasão de divisas. E aí na América se desenvolveram 13 colônias, 8 ao norte e 5 ao sul, com diferenças visíveis. Norte, clima mais frio, ao contrário do Brasil pela posição geográfica. Depois dá uma olhada no mapa mundi. Norte, clima mais frio, presença de manufaturas, de fábricas, trabalho assalariado, repleta de pequenas e médias propriedades, onde a intenção da população era que se cobrasse impostos sobre os produtos importados, para que pudesse haver uma proteção sobre o produto nacional, para que esse produto nacional tivesse condição de circulação. Colônias do Sul, agroexportadoras, eram latifúndios, eram grandes propriedades, onde eram trabalhadas com escravização, ou seja, mão de obra escravizada negra, e havia uma busca incessante para que os produtos importados tivessem os impostos reduzidos ou até extintos, para que eles entrassem mais barato. Então, enquanto o norte produzia aquilo que necessitava para consumir, o sul importava esses itens. Essas diferenças vão lá adiante, século XIX, a gente já fala disso, culminar ou resultar na Guerra da Secessão. Beleza? Tá, eu acho que aqui então fica a primeira parte, formação, tranquilo. Quero fazer uma aula bem curta para dar um tônus de revisão ou de visão geral para vocês. Beleza? Vamos agora para a independência, um segundo momento. Essas colônias vão se desenvolver e dado momento não podiam mais ficar obedecendo às ordens da coroa inglesa. E a Inglaterra também é um fator que eu sempre falo para os meus alunos, um fator que favoreceu a independência dos Estados Unidos foi o fato da Inglaterra ter entrado em guerra contra a França, a chamada Guerra dos 7 Anos, 1756 a 1763. Disputa de regiões lá do atual Canadá,
Por isso que no Canadá tem a região de Quebec, com incidência de colonização francesa, é dessa treta, é remanescente disso. Essa guerra terminou e a Inglaterra e a França gastaram muito. E a Inglaterra tentou tirar essa despesa do lombo das colônias, ou seja, tributando. E haviam muitos tributos sobre a região colonial. Lei do açúcar, lei do selo, lei do chá, lei do aquartelamento. Cuidado com 3 leis específicas, povo. Lei do açúcar. As colônias só podiam comprar açúcar e derivados de regiões tributadas pela Inglaterra. Essa lei visava acabar com o comércio triangular, que é extremamente lucrativo para os colonos e fazia com que eles ganhassem muito dinheiro. Eles pegavam um melaço da América Central, que não era inglês, era muito barato, transformavam esse melaço em rum, trocavam o rum por escravos na África e vendiam esses escravos na América Central e nas colônias do Sul. Então era um comércio triangular. Com a lei do açúcar, ou seja, proibindo as colônias de comprar de áreas que escapassem da tributação inglesa, a Inglaterra ia acabar com o comércio triangular. Lei do selo. A Inglaterra determinou todo o impresso circulante, todo o material impresso que circulasse na região das colônias tinha que portar um selo. Esse selo era vendido pela Inglaterra. Ah, professor, era uma forma de arrecadar dinheiro, sim. Mas era uma forma de censurar também, queridos. Não se esqueçam disso para questões de vestibular, de concurso. A Inglaterra queria saber qual documento seria selado. E se nesse documento estivesse contido uma informação que era ameaçadora para a continuidade do domínio inglês sobre a região colonial, esse selo não era vendido, a selagem não era permitida e isso se configurava numa prática de censura. Lei do chá. Concedia privilégio, monopólio do comércio de chá para uma companhia chamada Companhia das Índias Orientais. E a partir daí tirava uma base extremamente importante da economia colonial. Essa lei do chá, que queria enfraquecer a economia colonial, vai resultar no episódio do massacre do Porto de Boston, depois que colonos desesperados se disfarçaram de nativos, invadiram navios da Companhia das Índias e atearam carregamentos, fardos e fardos de chá ao mar, pensando que a Inglaterra, diante desse boicote, ia ceder e ia cancelar a lei do chá. A Inglaterra foi além, ela mandou prender e enforcar os envolvidos, fora outros que morreram com disparos de arma de fogo, e após isso ela decretou as chamadas leis intoleráveis ou leis coercitivas. A partir daí, meus amores, vieram 2 congressos chamados Congresso de Filadélfia, 1774 primeiro, 1775 segundo. Fabinho, qual que é a diferença? O primeiro Congresso de Filadélfia ele buscava só reduzir a exploração inglesa sobre a região colonial. A Inglaterra deu a negativa, ela não aceitou pisar no freio. Veio o segundo Congresso de Filadélfia em 1775, já viabilizava uma intenção de rompimento, de emancipação. Então sempre a ligação dos 2 congressos de Filadélfia, o primeiro, as revoltas nativistas do Brasil, o segundo, as revoltas para a independência ou emancipacionistas. Em 4 de julho de 1776, ocorreu a Declaração da Independência dos Estados Unidos, inspirado sob o ideal iluminista. Beleza? Muito cuidado. 4 de julho, a data mais comemorada em solo estadunidense. E a partir daí começava uma guerra de independência, guerra essa que teve líderes principais, entre os quais a gente destaca George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. Houve uma divisão de funções dos 3, o esquema da independência era muito bem organizado, era um processo, um projeto de independência. Então, enquanto George Washington ficou liderando tropas nas guerras, Thomas Jefferson se encarregou de toda a parte burocrática e o Benjamin Franklin foi viajar buscar ajuda externa. Inclusive conseguiu ajuda da França, tirou leite de pedra, né, gente? A França estava quebrada nessa época. Conseguiu ajuda da Espanha e a partir daí a guerra aconteceu de 1776 a 1781. Gravem bem esse nome. Batalha de Yorktown, 1781. Ela marca a derrota final dos ingleses
para os então já estadunidenses. Aí você deve estar pensando assim, pô, Fabinho, era um país, tinha um nacionalismo, beleza. Mentira. Não tinha nacionalismo. O que uniu os colonos na guerra de independência foi o sentimento comum de ódio que eles nutriram por todo aquele tempo pela metrópole inglesa. Nacionalismo vai acontecer só na Segunda Guerra de Independência. A Inglaterra volta a encher o saco depois, 1812 e 14. Aí sim surgiu esse sentimento de nacionalismo. 1781, então, independência. 1787, primeira e única Constituição estadunidense, tá bom? Republicana, federalista, 3 poderes, presidencialismo, muitas ideias iluministas, mas algumas foram contrariadas, tá? Exemplo, o Rousseau, quando se fala da igualdade, né, da fraternidade, a política estadunidense passou a ser privilégio de homens brancos e ricos, e pilares coloniais como a escravidão foram mantidos. Nesse ponto muito parecido com o Brasil. O Brasil também proclamou a sua independência, fez a primeira Constituição. A diferença é que a primeira Constituição estadunidense foi promulgada, foi aprovada. A brasileira foi outorgada, foi imposta. Mas ambas mantiveram a escravização como pilar de mão de obra, ou seja, de fornecimento de braços para o eito, ok? E finalmente, crescimento estadunidense no século XIX. Eu falei que ia ser bem organizadinho, tá tudo planejado aqui para você falar assim, nossa, que assunto simples. Essa é a minha função, descomplicando a história. Minha disciplina é fácil, gente. O pessoal complica um pouco. Vamos ensinar a história de uma forma mais leve, mais tranquila. O pessoal tem bloco na cabeça os acontecimentos históricos. Essa é a minha função, tá bom? De complexo já bastam vários livros, né? A minha função aqui é descomplicar. Estados Unidos do século XIX, bebês. Vamos lá. Corrida para o Oeste, Guerra da Secessão. Vamos lembrar que a partir do começo do século XIX, tá? 1823, doutrina Monroe, os Estados Unidos vai carecer de terra, de regiões para cultivo, de áreas cultiváveis, vai haver uma busca por riquezas, por extrativismo, e aí entra tanto a questão do ouro quanto a questão das peles, por áreas para construção de ferrovias, enfim, isso moveu o país a empreitar a chamada corrida ou marcha para o oeste. Isso deu origem a um gênero de filmes do cinema hollywoodiano que era muito moda quando o professor Fábio era adolescentezinho, lá em 1900 em Guaraná de Rolha, né? Nos anos 80, o faroeste. Faroeste, West para o oeste. E lá a gente ficava torcendo para os cowboys, né? O chapéuzão. Arrebentar com o índio, que dava aquele gritinho estranho, né? Nós sempre teríamos que ter torcido pelo índio. Que o índio não estava fazendo nada mais, nada menos do que tentando defender a sua terra com uma diferença de intensidade de força gritante. Porque o armamento dos homens brancos era bem mais poderoso. E essa marcha para o oeste, gente, que vai buscar então tudo isso que eu falei para vocês, pele, ouro, áreas para construção de ferrovia, áreas para plantio agrícola, ela foi respaldada, foi validada por uma doutrina chamada Doutrina do Destino Manifesto, extremamente etnocêntrica, diga-se de passagem, tá? Cabe a nós civilizados levarmos civilização a esses povos incultos, selvagens. Tá bom, perderam a minha aula lá na base do primeiro ano médio ou do sexto ano, quando eu falo de tempo histórico, né? Que não existe superioridade e inferioridade, existem apenas tempos históricos distintos. E o resultado dessa marcha para o oeste, gente, foi a dizimação de povos indígenas, Comanches, Apaches, Sioux. Foi um rastro de devastação. E a partir daí, os territórios foram sendo anexados. Inclusive, na corrida para o oeste, os Estados Unidos anexou território que não era deles. Porque todo mundo acha que a América do Norte era uma terra inglesa. Não, tinha território francês, tinha território espanhol, tinha território russo, tinha território mexicano. Então, áreas anexadas. Louisiana foi comprada da França,
tá? Do rei Luís XV. Flórida foi comprada da Espanha. O México, o litoral pacífico, né, foi ganho do México, a região do Texas. Alasca foi comprada da Rússia. A pessoa fala, porra, professor, o que os Estados Unidos queriam com a Alasca? Estratégia, gente. É o ponto de encontro mais próximo. É o primeiro ponto de encontro, você saindo do extremo asiático, Sibéria, chegando no Alasca. Só tem o Estreito de Bering, o Mar de Bering, que separa esses dois pontos extremos. E o Mar de Bering não tem 100 km de extensão. Então, tiveram que comprar o Alasca aí para ter um ponto de segurança. Beleza? Então, Alasca comprado da Rússia. França, Louisiana. Espanha vendeu Flórida. México perdeu o litoral pacífico, a região do Texas. Beleza? E o processo foi marcado por violência, por desrespeito, por etnocentrismo e por tudo de ruim que vocês imaginam, né, gente? Devastação de povos nativos. E a Guerra da Secessão, também no século XX, a gente tem que fazer menção à Guerra da Secessão, né? Também chamada de Guerra Civil Estadunidense, 1861 a 1865, povo. Principal motivo, vou citar dois para vocês. Vocês sabem que nas 13 colônias, eu disse agora no começo dessa minha aula pocket, eu falei que a diferença entre os estados do norte e do sul eram visíveis, eu destaquei para vocês, mas eu quero resgatar duas. Enquanto o sul era escravagista, o norte era dependente do assalariamento. Enquanto o sul queria a liberação dos impostos sobre os produtos importados, o norte queria o aumento, a intensificação desses impostos. Isso somado a uma ameaça de separatismo do sul que veicularam em dado momento, fez com que explodisse uma guerra civil. E essa guerra civil foi acelerada quando foi decretada a vitória do presidente Abraham Lincoln, que era favorável ao norte, ele era nortista, ele era Yankee. E a partir daí explodiu um conflito de dimensões extremamente injustas. Um norte muito mais populoso, muito mais rico, contra um sul defasado de população e de grana. Nós chegamos a uma diferença de 3 vezes a população, 27 milhões. Norte, 9 milhões, sul. E a partir daí o sul começou a usar escravos e tudo que podia para se manter na guerra. E a maior parte dos conflitos era ganho pelas tropas do norte, pelos Yankees, porque eram muito mais fortes. O sul foi esgotando recurso e a situação do sul, que não era ruim, que não era boa, piorou. A situação do sul já não era legal, piorou em 1863, quando Abraham Lincoln aboliu a escravidão nos Estados Unidos. A partir daí o escravo que lutava obrigado em prol do sul, ele passou a lutar por vontade, por gosto, em prol do norte. E em 1865 não teve jeito. O general Robert Lee se rendeu ao general Will Grant. Então o general Lee se rende ao general Grant no final da Guerra da Secessão. Pra você ter uma ideia, tem um filme muito bacana, que é ganhador de 11 Oscars, que é O Vento Levou, que ele retrata justamente essa passagem da história estadunidense, a Guerra da Secessão. E os exércitos do sul ficaram tão arrebentados que acabou até a morfina dos caras. E essa Guerra da Secessão é chamada em dado momento também de Guerra dos Amputados, né? E eles tinham que fazer amputação a seco, na base do rum. Bebedava o doente, jogava rum na ferida e cortava a perna dele na serra, que era um dos instrumentos contidos no kit médico distribuído aos montes durante a Guerra da Secessão. Tá bom? Pouco depois do término da Guerra da Secessão, não deu uma semana, o Abraham Lincoln foi assassinado. Por um fazendeiro sulista falido chamado John Wilkes Booth, num tiro na cabeça. Estava num teatro e lá ele foi assassinado. E muito cuidado também, gostaria sempre de chamar a atenção de vocês para a situação do ex-escravo nos Estados Unidos pós-Guerra da Secessão. O sul e o norte vão se aproximar, digo para vocês. E o norte vai entender que precisa de uma matéria-prima de qualidade, vai fomentar a agricultura do sul, que sempre foi boa,
e a partir daí eles passam a congregar os setores da economia, primário, secundário e terciário. Já a situação do ex-escravo não ficou legal, gente, porque surgiu, eu vou falar principalmente dela, que é nociva e até hoje mostra resquícios de ressurreição, a Ku Klux Klan, que perseguia e eliminava negros e simpatizantes da causa negra que vivessem nos Estados Unidos. Todo mundo pensa que a Ku Klux Klan agia contra negros no sul. Não, é contra negros e simpatizantes em todo o território estadunidense. Tá? E se pegar esse imperialismo estadunidense do século XIX, deixa eu só terminar essa aula passando para vocês algumas das estratégias que os Estados Unidos teve para conquistar o papel de hegemonia que ele tem hoje. Doutrina Monroe, quando o governo estadunidense começou a difundir a ideia do América para os americanos. Esse governo nada mais, nada menos queria do que tornar a Europa antipática aos olhos dos países americanos, para num segundo momento, após isolar a relação entre países americanos e Europa, passar a atender às necessidades amplas desses países americanos recém-independentes. Doutrina Mahan determinava uma tutela, um direito de intervenção dos Estados Unidos sobre a América Central. Tanto é que a América Central consegue independência em bloco, Repúblicas Unidas na América Central, Honduras, Costa Rica, Nicarágua, Guatemala e El Salvador. Mas pouco tempo depois, por artimanha dos Estados Unidos, por articulação, eles vão se afastar cada vez mais e vão se tornar presas fáceis pós-independência, porque a ideia do Bolívar, um dos libertadores da América, era que esses países pequenos se aproximassem, principalmente no âmbito econômico, para poderem sobreviver ao aporte, ao enfrentamento das grandes potências. E não foi o que aconteceu com as nossas chamadas repúblicas bananeiras, né? Questão do Panamá. Os Estados Unidos apoia a independência do Panamá das mãos da Colômbia. Em troca, o Panamá concede ao governo estadunidense o direito de construir um canal interoceânico. Esse canal é construído ligando o Atlântico ao Pacífico. Os Estados Unidos têm o direito de administrar esse canal por muito tempo, a ponto de tirar investimento e lucro. E tempo depois, por estratégia também, devolve a administração do governo do Canal do Panamá ao governo panamenho, mediante uma cláusula. No caso de um conflito que atingisse, que ocorresse na região, o direito exclusivo do uso do Canal do Panamá é estadunidense. Além disso, Big Stick, Theodore Roosevelt, também outra estratégia que fez os Estados Unidos grande. O presidente Theodore Roosevelt tinha a ideia de convencer ou reprimir, e aí ele dizia aquela frase, né, do falar manso com o porrete na mão. Se o nosso discurso, a nossa ideia for atendida, ótimo, se não, use o porrete. E uma outra estratégia estadunidense extremamente importante para fazer dos Estados Unidos grande foi na década de 1910, um presidente chamado William Taft, na sua diplomacia do dólar, uma estratégia que simplesmente consistia em prestar dólares a juros extremamente baixos para economias vulneráveis e fragilizadas das Américas, para tornar esses países que tomassem empréstimo submissos ao capital estadunidense. Veio para fazer o dólar se popularizar diante da poderosa libra esterlina. E a partir daí essas artimanhas vão, né, gente? Até chegar, por exemplo, década de 1970, século XX, o atentado ao Palácio da Moneda, que todo mundo vê os Estados Unidos como os heróis, a Liga da Justiça, mas no Palácio da Moneda a atuação dos Estados Unidos simplesmente provocou a morte, o assassinato do recém-eleito Salvador Allende, que muita gente chama, até a história chama de socialista. Eu enxergo de uma maneira totalmente diversa. Eu acredito que o Allende queria promover circulação de riqueza, distribuição de renda mais justa e olhar para os chilenos como um todo. E a partir daí o Chile de novo caiu na mão de governo elitista, e quem subiu ao poder depois do atentado ao Palácio La Moneda e a morte do Allende foi um ditador que, por sinal, foi um dos mais sanguinários ditadores da América Latina, General Augusto Pinochet. Ah, então Pinochet é um brinquedinho estadunidense, professor? O sangrento Pinochet, que... Sim.
Mas enfim, tomaram caminhos, fizeram escolhas, criaram estratégias e hoje detêm a posição hegemônica no planeta, tá bom? Espero ter ajudado vocês nessa